Sabe quando a gente pensa em entrar em forma? A imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Horas na academia, os músculos doendo, o coração a mil. Geralmente o foco vai todo pro corpo, para aquele esforço físico que a gente faz para ganhar força e resistência. Mas e se tudo isso for só metade da história? E se o verdadeiro comandante, o cérebro por trás de toda essa melhora física, não estivermos músculos, mas sim bem dentro da nossa cabeça? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. O que a gente está vendo aqui é basicamente o resumo visual de um estudo super novo que está virando o que a gente sabe sobre exercício de ponta cabeça. A ideia principal é que existe um ciclo de comunicação, um feedback constante entre o corpo e o cérebro. Ou seja, o cérebro não é só um espectador, ele é uma peça-chave que está lá comandando como o nosso corpo se adapta ao esforço. Beleza, isso já nos dá uma pista. E ela está lá no cérebro. Mas se ele é tão importante assim, a pergunta é: onde exatamente nesse nosso centro de comando é que a mágica toda acontece? Olha, os pesquisadores foram direto num ponto bem específico: o hipotálamo ventromedial, ou HVM, para facilitar. Pensa nele como, sei lá, uma pequena, mas superpoderosa central de controle, bem no fundo do cérebro. É ele que regula a energia, o metabolismo, basicamente todo o equilíbrio do nosso corpo. E dentro dessa central de controle, o foco foi ainda mais específico, num grupo de células chamadas neurônios SF1. São esses que a gente vê brilhando em verde na imagem. Pode guardar o nome deles, porque eles são os verdadeiros protagonistas dessa história. E foi aí que a coisa começou a ficar interessante, sabe? Os cientistas perceberam um padrão bem curioso. Depois de um único treino, os neurônios SF1 ficavam mais ativos. Se o treino era repetido, mais e mais neurônios entravam na dança. E não era só a quantidade, não. A força, a intensidade com que eles ativavam também subia. Tinha alguma coisa acontecendo ali, com certeza. Isso, claro, levou àquela pergunta de $1 milhão. Será que essa atividade toda é só coincidência? Ou será que esses neurônios funcionam como um tipo de interruptor da boa forma? Para tirar a prova, os pesquisadores bolaram o teste definitivo. E o teste foi bem direto, dividido em duas frentes. De um lado, a pergunta era: e se a gente desligar esses neurônios? E do outro, ok, e se a gente ligar eles na marra? Para isso, usaram umas técnicas bem avançadas para bloquear ou para estimular esses neurônios SF1 logo depois do treino. A expectativa, claro, estava lá no alto. Então, vamos ver a primeira parte. O que será que acontece quando esse sinal que o cérebro manda depois do exercício é bloqueado? E o resultado, olha, é de cair o queixo, como dá para ver aqui no gráfico. O grupo de controle que treinou normal melhorou a resistência, como era de se esperar. Agora, o grupo que teve os neurônios SF1 bloqueados simplesmente não melhorou nada, zero, nenhuma melhora. Pois é, a conclusão aqui é chocante. Todos os ganhos do treinamento foram, bloqueados. É como se a pessoa tivesse treinado, suado, mas para o corpo nada daquilo aconteceu. Isso mostra que sem o ok desses neurônios, o corpo simplesmente não se adapta. Certo, isso é o que acontece quando a gente desliga. Mas e se for o contrário? O que acontece se esses neurônios forem ativados artificialmente? E aqui a gente vê o outro lado da moeda de forma espetacular. Quando os pesquisadores deram uma turbinada nos neurônios SF1 depois do treino, os ganhos não foram só normais, eles foram superpotencializados. O grupo que recebeu o estímulo melhorou muito, mas muito mais que o grupo de controle. Então, juntando as duas partes do experimento, a conclusão é uma só, e é bem clara. A atividade desses neurônios SF1 é absolutamente essencial para coordenar as melhorias do corpo depois de se exercitar. Eles são tipo a ponte que conecta o esforço com o resultado. Mas a história não para por aí. Não é só uma questão de ligar e desligar um interruptor. A coisa é mais profunda. O cérebro está, literalmente, se reprogramando para o exercício. Ele aprende a ficar em forma. Dá uma olhada nessas duas imagens, lado a lado. Na esquerda, a gente tem o dendrito de um neurônio de um animal sedentário. Na direita, de um que se exercitou regularmente. A diferença é gritante, né? O exercício está de fato remodelando o cérebro fisicamente, da mesma forma que ele remodela um músculo. O nome disso é plasticidade neural. É a capacidade do cérebro de se adaptar. Depois do treino, esses neurônios SF1 começam a criar mais conexões, esses bracinhos que a gente chama de espinhos dendríticos. É como se eles estivessem instalando mais antenas para captar melhor o sinal, para se comunicar de forma mais eficiente. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, o número é impressionante.
Estamos falando de um aumento de mais de 100% na frequência dos sinais que esses neurônios SF1 recebem depois de um período de treino. Basicamente, a capacidade deles de escutar o que está acontecendo simplesmente dobra. Toda essa remodelação deixa os neurônios mais espertos, mais eficientes e fáceis de serem ativados. Na prática, é como se o cérebro estivesse criando um arquivo, um histórico dos exercícios para guiar as adaptações no futuro. Ele se lembra do esforço e já se prepara para o que vem pela frente. E tudo isso nos leva a uma nova forma de enxergar a boa forma. É a mente sobre o músculo. Essa pesquisa não é só um detalhe, ela representa uma virada de chave fundamental em como a gente entende o condicionamento físico. Nada melhor que as palavras dos próprios pesquisadores para resumir a descoberta. Eles disseram, e eu cito, nossos resultados demonstram que a plasticidade estrutural e funcional nos neurônios SF1 do HVM armazena o histórico de exercícios e impulsiona as adaptações fisiológicas subjacentes à resistência. É isso. Então, vamos fechar o ciclo para ficar bem claro. Primeiro, o exercício físico acontece. Isso ativa aqueles neurônios SF1 no hipotálamo. Em resposta, esses neurônios se remodelam fisicamente, ficam mais conectados. Daí, com essa comunicação turbinada, o cérebro manda os sinais que coordenam as adaptações no corpo todo. E o resultado final? A resistência melhora. É um ciclo perfeito. Beleza, então. O que a gente tira de tudo isso? Primeiro ponto, o cérebro não é só um espectador. Ele é um dos principais motores por trás dos ganhos de condicionamento físico. Segundo, o exercício, literalmente, remodela e fortalece circuitos importantíssimos lá no centro de controle do nosso metabolismo. E terceiro, sem essa atividade cerebral, o corpo simplesmente não se adapta nem melhora como deveria. E para fechar, fica uma pergunta no ar para a gente pensar. Se o cérebro tem um papel tão crucial assim na resistência física, em que outras áreas da nossa saúde e do nosso bem-estar a nossa neurologia está agindo sem a gente nem perceber, talvez essa conexão entre mente e corpo seja muito, mas muito mais poderosa do que a gente imagina.